Para Sempre estreia-se, esta segunda-feira, dia 8 de novembro, na TVI. A novela, protagonizada por Diogo Morgado, Inês Castelo Branco, Pedro Sousa e Marina Mota, foi gravada entre as cidades de Lisboa, Braga e Arcos de Valdevez e promete cativar os telespectadores. A nova aposta do canal de Que é Luz de Baixo, que vai substituir Bem Me Quer, tem como temas essenciais o amor, a infertilidade e o abandono. A trama é da autoria de André Ramalho e tem a coordenação de Francisco Antunes. Em Para Sempre, Pedro tem um passado misterioso e um objetivo maior: reconquistar Clara. Separado do seu amor de juventude por um episódio trágico, a reunião é quase impossível, sobretudo porque ela é noiva do seu irmão. O homem a quem ele salvará a vida. Pedro Valente é um homem enigmático. Ninguém lhe conhece família, amigos, ou um passado. Mas afinal, quem é este homem e de onde é que ele vem? Nem ele sabe, e a resposta remonta a mais de 30 anos, quando Pedro ainda era uma criança indefesa. Crescera em Lisboa, ao lado de Elias, um jovem padre que o encontrara, à porta da igreja, após a missa de domingo, muito longe de onde nasceu, na bela região do Minho. Mas por que é que uma mãe, que a julgar pelas roupas do miúdo, tinha dinheiro, abandonaria o filho assim? Esse era um mistério que Elias tentou desvendar. E conseguiu-o, mas quando descobriu a verdade, acabou por guardar segredo. Porque era o melhor para a criança. Pedro acabou por ser criado com o apoio do padre Elias e a adolescência foi conturbada. Nada fazia sentido até conhecer Clara. Clara Sampaio de Menezes era o tipo de rapariga que estava nos antípodas sociais de Pedro. Ela nasceu no meio de uma família conservadora da velha nobreza minhota que sempre tiveram uma propriedade importante na Serra da Peneda. O pai de Clara, Bento de Menezes, opôs-se veementemente ao namoro. Para provar à filha que Pedro não era digno dela, montou uma armadilha que se revelaria fatal. Pedro trabalhava numa obra de construção civil e Bento instigou uma rixa entre ele e um colega. Durante a luta, o adversário de Pedro acabou por escorregar do topo do prédio, levando-o a uma queda mortal. Sem soluções, Pedro acabou por fugir sem dar qualquer explicação a Clara, que ficou despedaçada. Regressou à terra natal, que guardava no coração, longe de Lisboa e de toda aquela tragédia, tentando renascer nas belas paisagens da serra. Tornou-se professora primária na bonita Vila do Soajo, onde se sente mais viva do que nunca, entre a autenticidade da gente local. Já Pedro parece ter hoje todo o dinheiro do mundo para ser feliz, mas depois de se ter afastado de Clara, isso tornou-se numa miragem inalcançável. Os milhões que ganha nunca foram suficientes para encontrar uma pista que o levasse à família que o abandonou. Tudo muda quando agora, fortuitamente, encontra um elemento que o liga à cidade de Braga. O padre Elias fica alarmado e ruma a norte com ele, mas na busca pela razão do seu abandono, acontece o impensável e Pedro tropeça no seu amor de juventude. Só que, por ironia do destino, Clara está noiva de alguém muito mais próximo de Pedro do que ele próprio imagina, o seu irmão, Lourenço Novaes. A família é a dona de uma rede de clínicas privadas na região de Braga, negócio esse gerido pela mãe dos dois, Antónia. Para se aproximar de Clara e a separar de Lourenço, Pedro arma uma teia para investir nas clínicas. Aproveita-se do vício secreto de jogo do irmão para o fragilizar, salvando-o aos olhos de todos de uma cobrança perigosa de agiotas.
Pedro é agora o herói do momento, o que torna ainda mais difícil para Clara afastar o seu antigo namorado e ignorar o amor que ainda sente por ele. A perseguição de Pedro aumenta cada vez mais, cercando Lourenço e Antônia, chegando a um limite que faz com que o padre Elias tenha que intervir. Este, antevendo o pior, conta-lhe que Antônia é a sua mãe, pensando que assim ele não fará mal à própria família. O choque da descoberta é tremendo e tudo o que Pedro mais quer é perceber a razão do seu abandono. Mas, na sua busca cega, irá esconder os verdadeiros motivos de Clara, podendo mesmo acabar por perdê-la. Pedro terá, assim, que escolher entre a mulher que ama e a sua própria identidade. Mas como é que se pode amar alguém se não sabemos quem somos? Tendo como pano de fundo a cidade de Braga e a pitoresca Vila do Soajo com todos os seus habitantes, desde o padeiro local, à dona do café ou a todas as personagens caricatas que se cruzam na casa do povo local, esta história será pautada tanto pela imensa Portugalidade e genuinidade minhota, como pela presença imponente da Serra da Peneda. As magníficas paisagens permitirão a Pedro não só descobrir-se e reencontrar o seu grande amor, como também deixarão o espectador maravilhar-se com uma parte de Portugal que todos desejam visita. Empresário de sucesso, foi criado por Elias, o padre que o encontrou à porta de uma igreja. No meio de uma juventude conturbada, apaixona-se por Clara e com ela vive um intenso primeiro amor, até um trágico acontecimento os separar. Marcado pelo abandono da mãe, Pedro é misterioso e desconfiado por natureza. A sua missão passa por encontrar a mãe e descobrir a razão do seu abandono. Astuto, imprevisível, confiante e camaleónico, relega para segundo plano a sua vida emocional até reencontrar Clara, mas nada o demoverá de chegar à verdade. Professora primária, proveniente de uma família com pergaminhos, a sua infância foi marcada pela violenta morte da mãe. Apaixona-se por Pedro e com ele vive um primeiro amor às escondidas do pai conservador e austero. No dia em que descobre que está grávida, Pedro desaparece e Clara sofre um acidente que resulta na perda do bebê e na impossibilidade de voltar a ser mãe. Apesar de tudo, Clara é positiva e bem-humorada. Dedica-se por inteiro aos alunos, que a adoram e mantém um namoro estável com Lourenço, pelo menos até reencontrar Pedro. Padre, nascido numa família pobre do Norte, foi para o seminário ainda novo. Generoso, leal, divertido e cheio de energia, gera vida pelos afetos e pelos valores morais da Igreja, embora às vezes com uma abordagem menos ortodoxa aos problemas que enfrenta. Um misterioso episódio pessoal fê-lo rumar a Lisboa, onde conheceu e acolheu Pedro, que sempre tratou como um filho. Otimista e dedicado, o seu maior foco é e sempre será a proteção de Pedro, escondendo a todo custo a identidade da mãe e o segredo sobre o seu abandono. Informática, nascida numa família de classe média lisboeta, sempre viveu no mundo dos computadores. Atraente, sedutora e muito habilidosa na dark web, trabalha para Pedro, por quem está disposta a fazer o que for preciso. Sem pudores, inteligente e sagaz, mantém uma relação estritamente carnal com Pedro, mas é Romeu que manipula como lhe dá jeito. As relações, tal como os computadores, são para ela um desafio e um jogo do qual ela nunca desiste. Guarda-costas, criado nos subúrbios de Lisboa, aprendeu desde cedo a usar a intimidação para se safar de situações complicadas. Em adolescente foi apanhado por alguns crimes menores e o tempo que passou na cadeia só lhe aumentou a convicção que nunca poderia mostrar fraqueza.
Irrefletido e algo trapalhão, é o homem de mão de Pedro e admira-o como um irmão mais velho. Obedece-lhe sem pestanejar, sendo o tipo de homem que dispara primeiro e pergunta depois. Tem um péssimo jogo de sedução, mas não se coíbe de viver com Eva um jogo de gato e rato. Médico, criado no seio de uma família de classe alta, cresceu sem a atenção e o afeto da mãe, mas desenvolveu pela irmã um sentimento protector. Combativo, inconsequente e atraído pelo abismo, vê na noiva, Clara, o seu porto seguro e na avó Natália a sua voz da consciência. Vitimiza-se e esconde como pode a sua maior fragilidade, o vício do jogo. Olha para a mãe como a sua maior adversária, mas é o irmão que nunca conheceu que trará ao de cima os seus piores traços, o ciúme, a inveja e a vingança. Empresária, classe alta, ambiciosa, cedo engravidou de Pedro e largou as origens rurais para casar com um médico rico. Lourenço nasceu depois, mas passado pouco tempo tomou uma decisão inesperada. Abandonou Pedro, ainda criança, à porta de uma igreja e nunca mais olhou para trás. A filha Joana veio uns anos depois, mas só quando ficou viúva é que Antônia alcançou o poder que sempre cobiçou. A moral provocadora, ácida e ardilosa. Não se intimida facilmente e usa o sarcasmo para pisar quem se atravessa no seu caminho, mas Pedro será sempre o seu calcanhar de Aquiles. Engenheira, classe alta, protegida pelo irmão e menosprezada pela mãe, foi no colo da avó que tentou colmatar a sua timidez e insegurança. Licenciou-se em Engenharia de Minas na Galiza, longe dos olhos da mãe e volta para Braga na esperança que o canudo lhe confira mais confiança e independência. Empática e positiva, não guarda ressentimentos e procura ver o lado solar das coisas. Na família, sempre foi um foco de conciliação até se apaixonar por Ruca e ficar no centro de um conflito social e religioso que fará sobressair o seu lado mais combativo. Reformada, de origens rurais, casou muito nova, mas o marido abandonou-a, deixando-a sozinha com uma filha para criar. Apesar do desgosto, nunca baixou os braços e criou Antônia com grandes dificuldades. Católica fervorosa, terra a terra e bem disposta, não suporta presunção e não se priva de provocar Antônia, que sempre a renegou, chegando até a interná-la numa clínica de repouso. Mantém com os netos uma cumplicidade e carinho inigualáveis e tem com Ruca uma amizade comovente. Apesar da relação conturbada com a filha, guarda o maior dos seus segredos, a razão do abandono de Pedro, resta saber até quando. Empresário, classe alta, proveniente da velha nobreza, teve uma formação rígida e antiquada, dirigida para os negócios e para a gestão do património da família. Casou cedo com a mãe de Clara, ficando devastado com a sua morte, num incêndio trágico e misterioso. Apoiou-se na filha, sufocando-a com uma educação controladora e rigorosa, mas nunca tolerou o seu namoro com Pedro. Inflexível, manipulador e autocentrado, tenta moldar a vida de Clara à sua imagem, mas esta ilusão de poder absoluto pode traí-lo, uma vez que esconde uma relação íntima com Magda, a melhor amiga da filha. Padeiro, classe baixa, filho de um padeiro, sonhou ser futebolista, mas o gosto pelo vinho e por arranjar confusão não deixaram. Casou com a sua namorada de escola, com quem teve 2 filhos, Girafa e Patrícia. No mais velho, projeta as glórias que não viveu dentro do campo, acreditando piamente que tem em casa o próximo CR7.
resmungam e popular, é um homem a quem a vida maltratou, mas adora a mulher e só quer um futuro melhor para os filhos. Tem um bom fundo e os valores familiares bem vincados, ainda que, às vezes, toldados pelo tinto. Cozinheira doméstica, classe baixa, vinda de uma família rural serrana, aprendeu com as mulheres da família o talento para cozinhar e foi assim que conquistou Alcine, pela barriga. Sempre quis ser mãe e só não teve mais filhos com medo de não os conseguir sustentar. É cozinheira na Quinta de Bento, com quem tem uma relação faiscante, mas cúmplice. Guerreira, batalhadora e dedicada, a autoestima não é o seu forte, mas dá graças pela família que tem, relevando os defeitos do marido e tendo sempre para os filhos um sorriso nos lábios. Estudante, futebolista, classe baixa, sempre teve jeito para domar a bola nos pés e o pai é o seu maior fã. Concilia os treinos do desporto rei com a pouca paciência que tem para a escola, mas é nas aulas de canto com Clara que descobre a sua paixão. Enérgico, irrequieto, traquinas e voluntarioso, está sempre metido em séries. Tenta fugir às obrigações futebolísticas que o pai lhe impõe e desconcerta toda a gente. Conhece Pedro e descobre uma divertida amizade, tornando-se num cupido insistente. Já decidiu, só descansa quando levar os dois ao altar. Estudante, classe baixa. Com tantos problemas em casa e sarilhos de girafa para resolver, Patrícia passa por entre os pingos da chuva com os pais. Vive aliada de tudo e só se irrita com as provocações do irmão. Por ele tem uma admiração muito grande. Idolatra-o, mas acaba sempre por ser a chatinha de serviço que aponta o dedo às falhas de girafa. Com o tempo, Patrícia irá encontrar o seu próprio espaço na família, mesmo que tenha que aprender com o irmão como é que se chama a atenção. Empregada de limpezas, classe baixa, cresceu na vila e começou, adolescente, a trabalhar com a mãe, nas limpezas. Teve uma filha, Tânia, com um bombeiro que a abandonou e nunca mais deu notícias. Ganhar a vida a limpar o pó das casas ricas dos outros fez dela uma invejosa desmedida. Venenosa, intriguista e com um humor popular e corrosivo, inferniza a vida de quem se atravessa à sua frente. A sua maior missão é casar bem a sua Kátia e se para isso tiver que lhe vender o corpo, ao menos que seja por uma conta recheada. Recepcionista, classe baixa, acabou o liceu, mas a fraca cabeça não lhe deu confiança para continuar os estudos. Trabalha como recepcionista numa das clínicas da patroa da mãe, que sempre a reprime e destacou as suas limitações. Divertida e despreocupada, com pouco tacto social, despacha qualquer paciente, mas não o faz por mal. Impaciente e trapalhona, é extremamente influenciada pela mãe, faz tudo para não a desiludir e acredita que o corpo é a sua única ferramenta. Quando cai no ridículo, queixa-se da humilhação, mas rapidamente se esquece disso com outra frivolidade que lhe passe pela cabeça. Camionista, classe média-baixa, cresceu na zona do Soajo, estudou quanto basta e trabalha como camionista, entre Portugal e a Alemanha. Tem o emprego ideal para conhecer outras paragens e outros rabos de saia. Casou com Anabela, com quem tem um único filho, Gil, mas filhos não lhe faltam. José tem uma segunda mulher, Beatriz, com quem teve mais 3. Impulsivo e apaixonado, é a alma da festa.
Ama verdadeiramente as duas mulheres e arranja sempre uma saída fácil quando é encurralado nas suas mentiras, mas vive numa montanha russa para manter a bigamia nas duas casas. Gerente de mercearia, café, classe média baixa, cresceu perto de Guimarães, com o irmão Ruca. Nunca perdeu tempo e, assim que se apaixonou, casou com Tuzé, já grávida de Gil. Viveram no Porto e mudaram-se há pouco para a vila, para tomar conta do negócio que o tio lhe deixou. Anabela controla tudo, menos as escapadelas do marido. Verdadeira mulher do norte, tem o coração ao pé da boca, mas é sempre a primeira a dar a mão a quem precisa. Prática e aguerrida, gosta pouco de equívocos e tem na família que construiu o seu maior orgulho. Estudante, classe média baixa, com um pai a meio gás, aprendeu a desenvencilhar-se sozinho, fugindo como pode à rédea curta da mãe. Divide o tempo entre a faculdade e a casa do povo e ajuda, contrariado, a mãe no café. Mas é no TikTok que se reinventa, enquanto Blessed, reunindo já inúmeros seguidores. Aproveita a fama para lhe alimentar o ego, que já é bem grande. Esquemático, gosta de arriscar e expor o ridículo das pessoas e dá a volta a qualquer situação. Conhece Diana, que o poderá ajudar na maior partida que alguma vez inventou. Agricultor, classe baixa. Irmão de Anabela, aprendeu muito novo o valor do trabalho e dedicou-se muito jovem à agricultura, aproveitando o melhor de uma vida ao ar livre. Voltou com a família para a vila e ajuda a manter o negócio do tio, mas é a tratar da pequena horta de Natália que se sente realizado, desenvolvendo com ela uma relação especial. É simples, educado, respeitador e bom caráter. Discreto e pouco dado a confusões, tem o coração no lugar certo e uma religião que vai passando despercebida, pelo menos até aparecer Joana. Enfermeira, classe média, cresceu com algum desafogo e os pais sempre fizeram tudo por ela. Formou-se em enfermagem, mas um suposto comandante de bordo roubou-lhe o coração. Fértil por natureza, casou com Tuzé e sempre que se descuidam, engravida novamente. Adora os filhos de Diana, Francisco e Inês, mas por vezes só quer fechar os olhos e fazer desaparecer tudo. Ansiosa e reativa, é dominada pela insegurança e está sempre à beira de um ataque de nervos. Sente-se muitas vezes assoberbada, mas o seu maior consolo é que tem sempre as amigas, ou Tuzé, para a salvar. Estudante, classe média, tem uma relação tumultuosa com a mãe, de quem herdou a insegurança, mas idolatra o pai, que a apoia em tudo. Estuda teatro, na faculdade, mas o seu maior sonho é ser bailarina profissional. Tímida e sugestionável, não gosta de conflitos e tende a confiar nos outros, mas o seu carácter mais crédulo pode levá-la a algumas desilusões. Tem Mafalda como sua melhor amiga e olha para ela como a rapariga popular que gostava de ser, mas não é. Romântica e idealista, conhece Gil com quem começa uma amizade imprevisível. Estudante, classe média. Tem o complexo do filho do meio e faz 30 por uma linha para lutar pela atenção da família. Do pai herdou o carácter traquinas e provocador e tem uma certa queda para se meter em sérios. Provoca a mãe sempre que pode porque se diverte ao vê-la no estado de nervos em que a deixa. Não aceita um não como resposta e normalmente é mandão e controlador. Mas Kiko esconde um lado mais terno. Será uma rocha importante para Beatriz quando esta descobrir que o marido tem outra família.
Assistente pessoal, classe média, autodidata, aprendeu a reinventar-se conforme as necessidades, desde os tempos de escola. Varia entre trabalhos e troca de cidade, encontrando maneira de se safar até que o dinheiro acabe. Irreverente e sem medo do ridículo, é um mestre do disfarce e um sedutor nato. Abanca em casa da prima Beatriz e monta o seu esquema. É com Felícia que testa a sua nova farsa e finge ser um gay excêntrico. Mas, a atração paira no ar e não é só aos ciúmes do marido dela que Rafa terá de sobreviver. Neurologista, classe média, os pais, médicos, sempre foram exigentes, mas nada comparado ao que Magda exigia de si própria. Perfeccionista e extremamente focada, não admite erros e deixou sempre que os seus resultados e a sua carreira fossem o seu cartão de visita. Orgulhosa, independente e dona de um sarcasmo acutilante, usa uma armadura de mulher sofisticada e perfeita para esconder as suas fragilidades. A carência de afetos preencha com o sucesso no trabalho e com a relação secreta que mantém com Bento, pai de Clara, a única amiga com quem consegue baixar a guarda. Estudante, classe média, filho de mãe solteira. Nunca conheceu o pai e a mãe. Catarina dedicou a ele toda a atenção, tentando compensá-lo pela ausência de uma família mais completa. Vicente é um diabrete, sempre disposto a arranjar sarilhos. Teimoso e sabichão, tem tendência a desafiar os adultos e testar os limites. Quando a mãe morre e fica ao cuidado da tia Magda, tudo descamba ainda mais. Não lhe reconhece autoridade e fará a vida dela num inferno. É tudo uma busca por afeto, mas terá que ser Magda a conquistar o sobrinho. Locutora de rádio, classe média. Não é muito ligada à família, mas é irmã de Felícia. Partilha casa com Magda, com quem tem uma amizade intempestiva e é o elemento conciliador do seu grupo de amigas. Casamenteira de serviço, trapalhona e infantil, projeta nos casais à sua volta as paixões que nunca viveu. Romântica incurável, o seu maior sonho é partilhar com o mundo as suas composições, sob o pseudónimo de Laurinda, mas Alice tem pânico de palco, um medo que combinado com a sua vulnerabilidade e insegurança quase a deixa paralisada. Empresária, socialite, classe média alta, proveniente de uma família abastada, teve uma educação privilegiada e cedo se destacou nos holofotes sociais. É um animal social. Wedding planner e organizadora de eventos, abriu recentemente a sala de chá que intitula como o sítio mais trendy da cidade. O marido César permitiu o investimento, apesar de viver em um casamento desastroso, controlador e muito morno. Tem em Antónia o seu ombro amigo e na filha Mafalda a sua maior adversária. Glamourosa, extravagante e divertida, força qualquer sorriso para evitar conflitos, mas é com Rafa que redescobrirá o entusiasmo e a liberdade. Gestor financeiro, classe média alta, teve uma educação rígida e militar, digna de um herdeiro de um oficial do exército. Casado com Felícia, vê na filha a aliada perfeita para atingir a mulher. Esquivo, pouco fiável, infiel, controlador e um manipulador nato, é o homem de confiança de Antónia e o amigo de Lourenço, mas não hesita em mudar de lado, caso lhe seja mais útil. Diplomata, afável e sedutor, o seu calcanhar de Aquiles é o ciúme que sente da mulher, transfigurando-o e levando-o a cometer as maiores loucuras, principalmente depois do aparecimento de Rafa. Estudante, classe média alta, filha única de um casamento disfuncional, mas aparentemente feliz, sempre foi o centro das atenções.
Mimada pelos pais e adorada por todos os grupos onde passa, é atrevida e confiante e não resiste a provocar a mãe, sobretudo quando conta com o apoio do pai. Superficial, presumida e sem pinga de empatia, nunca se preocupa com o sofrimento dos outros, principalmente se não lhe der jeito. Tem em Diana a sua única confidente e, ainda que tente esconder, é a única amiga que valoriza. Mas o aparecimento de Bless poderá transformar esta amizade. Percorra a galeria e veja os atores a encarnar as personagens da novela da TVI para sempre.